Olá, artistas! Sejam bem-vindos ao canal Artes Mona Lisa. Neste vídeo vamos criar uma pintura no estilo impressionista. O impressionismo ficou marcado por romper com os rigores acadêmicos de sua época, criando pinturas coloridas e com bases fortes no cotidiano e no plein air. Se quiser saber mais sobre este período da história da arte, veja este vídeo aqui em que eu falo mais sobre o impressionismo. Mas antes de partir para a pintura, deixe aquele seu like bacana, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das novidades que trazemos semanalmente por aqui. Depois da vinheta, vamos ver como vai ficar essa pintura impressionista. Olá, artistas! Bora pintar junto essa paisagem no estilo impressionista. A nossa referência é essa imagem aqui. Não necessariamente a gente tem que fazer igual essa imagem, mas essa imagem foi criada pela minha amiga IA, Inteligência Artificial, então é uma imagem exclusiva, não tem problema de direitos autorais, ok? E nós vamos aqui, eu já fiz um esboço com lápis, super simples, tá? Só para marcar ali onde que é as montanhas, onde que é a parte do céu, da linha do horizonte, tá? Super simples, fiz umas ondas aqui, mais ou menos, e a gente vai fazer essa paisagem, né, com esse estilo de pintura impressionismo. Aqui eu botei o azul cerúleo, vou colocar um pouquinho de branco, mais branco do que azul. Por quê? Porque eu vou fazer um azul bem clarinho para a gente fazer uma camada nessa nossa tela. Então a primeira de mão, você pode fazer com os tons pastéis, com os tons terrosos, ocre, tá? Mas eu vou dar preferência para o azul cerúleo branco para fazer a primeira camada da nossa tela, para a gente não perder muito tempo, tá bom? E não tenham pressa disso, façam primeira camada, segunda camada, terceira camada. Por quê? Porque não existe coisa pior na pintura do que... Ó, aqui eu vou pegar um pincel grande, venho aqui na horizontal, tá? Vou passar uma camadinha, não adicionei água, tá? Porque eu quero essa camada grossinha mesmo, para ela servir de primeira de mão. Então você vai passar, você pode passar também com rolinho, tá? Não adicionei água. Já a gente vai entrar com o secador, ainda consigo ver os riscos aqui, tá? Eu só tô erguendo aqui a minha tela, essa minha tela é 20 por 25. Para não sujar essa minha base de madeira aqui, vou passar um pouquinho na vertical, porque como a tinta tá bem grossinha, dificulta um pouquinho. Ó, passei na vertical, agora venho na horizontal. Essa nossa paisagem aqui é na horizontal, isso é muito importante na pintura. Se você for pintar o céu, pintar na vertical, perde o sentido a hora que o espectador, né, a hora que a gente vai ver a pintura pronta. Porque a princípio a gente está acostumado, o nosso cérebro está acostumado a ver o céu no sentido horizontal e não vertical, tá? Ok, tô ajustando aqui, tapando bem essa minha tela para não aparecer nada de branquinho do tecido da tela, tá? Tenham esse cuidado. Ai, cuidado com os artistas que pintam a tela com uma camada só, tá? Porque depois, quando secar completamente, fica aparecendo a tela, os furinhos. Tinta a óleo também isso acontece. Ó, passei uma camadinha, agora eu vou ajustar o sentido dessa pincelada, que eu quero tudo na horizontal. Vou utilizar o secador de cabelo. Tem um segredo para tinta acrílica, para você não perder as propriedades, mais ou menos 15 a 20 centímetros de distância, o secador quente, tá? E faça movimentos na horizontal, vai e vem, vamos embora.
Maravilha! Terminamos aqui, vou limpar esse meu pincel. Você pode passar a primeira camada, já falei, só para reforçar, também com um rolinho de espuma. Já passamos a primeira camada, já tapou um pouquinho do branco, ainda tá aparecendo, mas como a gente vai fazer a técnica, né? Uma pintura impressionista, então ela não tem muita definição. É uma das características do impressionismo, é isso. Paisagens, né? Porque os impressionistas faziam sempre plein air, que é pintura ao ar livre, então eles faziam com muita rapidez, porque a questão do horário, a luz ficava diferente, né? Então eles faziam as pinturas impressionistas rapidinho, então não tem contornos, né? Os contornos das pinturas impressionistas são imprecisos, né? O que isso quer dizer? Não tem uma forma muito definida. Bora lá, vou aproveitar este azul aqui para fazer mais uma camadinha. Vou pegar meu pincel de leque, meu amado pincel de leque, vou umedecer ele um pouquinho. Vou vir aqui nesse azul. Agora eu vou pegar o meu borrifador, tá? Embalagem plástica. Por que eu gosto de usar esse borrifador? Porque eu controlo o tanto de água que eu vou adicionar. E tô aqui passando mais uma camadinha na parte de cima, este azul cerúleo com branco, mesmo que a gente botou ali de fundo. Adicionei 2 borrifadinhas ali de água para dar uma diluída nessa tinta acrílica. Ó, fiz uma faixinha com este azul, tá? Uma paisagem super simples, gostosa, para você pintar junto comigo. Ok, aqui ó, aqui ainda consigo ver o desenho. Venho com meu pincel sujo, com este azul, não limpei, e já vou adicionar o branco puro, já fazendo aqui os contornos das montanhas, ó. Tô com o mesmo pincel de leque. Aqui tem uma montanhazinha e aqui a outra.
Ó, a pincelada me dê aquele efeito que tem na montanha, né? De claro com escuro, sem utilizar claro e escuro, com a própria tinta. Maravilha! Partiu agora essa parte aqui do meio, que é um verdinho, então vou aproveitar agora eu já posso começar a deixar as cores mais fortes, porque tá chegando mais próximo. Amarelo de cádmio e o azul cerúleo, tá? Ele fica um verde, ó, verde mais azulado. Aí se eu quero mais amarelado, eu adiciono um pouquinho mais de amarelo de cádmio. Se eu quero um verde mais azulado, adiciono um pouquinho mais de cerúleo. Este verde eu tô fazendo com cerúleo. O verde mais escuro eu posso fazer com preto e amarelo. Ok, o sentido aqui dessa montanha que tá aqui, ele também tá aqui na diagonal. Então eu vou pegar um pincel redondo, tá? Esse daqui a numeração dele é o 4, ele é mais fininho, ó. E eu já vou deixar um pouquinho mais de textura. É uma claridade que tem aqui, ó. Vou fazer o formato dela primeiro. É um vale. Vou passar esse verde todinho. Ó, já venho aqui, ó, com a minha pincelada. Adicionei um pouquinho de água, tá? Por quê? Porque eu vou botar mais cor aqui. E ele vem um pouquinho mais pra cá também. Ó, tô em pincelado, ó. Batendo. Esse verde purinho. E agora eu vou pegar um pouquinho desse ultramar e vou adicionar. Você pode ver ali que tem um azulzinho. No mesmo sentido, já deixando um pouquinho de textura para dar aquele efeito impressionismo, né, abstrato, uma coisa muito definida. Então, dá informação para mim aqui que este matinho tem uma coloração. Na parte de cima, ele tem uma luz bem linda com amarelo, vem com amarelo de cádmio. Ó, com a pontinha do meu pincel, a luz aqui vem com esse amarelo de cádmio. Aproveito que o verde não secou completamente para ajustar. Tô subindo um pouquinho essa montanha, ó. Ajustei e agora eu venho nesse sentido diagonal para ficar no mesmo sentido, na mesma pincelada. Maravilhoso. Aqui tem umas arvorezinhas, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho de amarelo com preto. Ó, amarelo e preto eu vou fazer um verde mais escuro, ó. Aqui eu vou fazer mais escurecido e vou adicionar um ultramar aqui também para dar uma quebrada nesse preto. Eu sou uma professora, uma artista que utilizo o preto pouco. Ó, e aqui eu tô com a ponta do meu pincel, a montanha ainda não secou completamente e venho fazendo essas arvorezinhas aqui em cima da montanha, em cima dessa montanha. Aqui ela tem até um contorno, venho aqui, ó, na horizontal, contornando, tá? E aqui por cima também tem umas arvorezinhas. E aqui eu vou fazer, ó, com o próprio pincel, como se fosse ciprestes, pinheiros, para lembrar a Noite Estrelada de Van Gogh. Van Gogh muitos confundem, né, que ele é um pintor impressionista, mas na verdade ele tá lá na casinha, assim, na porta da entrada, na porta da saída do impressionismo e na porta da entrada do pós-impressionismo, né? Alguns, aqui eu vou dar só uma suavizada na ponta para dar um irregular. Ó, com a própria tinta
já vai ficar um pouquinho mais claro na ponta, já vai me dar essa sensação. E aqui depois eu vou reforçar um pouquinho mais com o escuro. Maravilha, vamos dar uma continuidade. Aqui tem até como se fosse na ponta ali de uma árvore, a copa dela meio colorida, assim, meio amarela. Então vou botar aqui na pontinha. Vou fazer um pouquinho mais desse verde. Amarelo e preto. Mas vou fazer um amarelo e preto mais. Ó, tô deixando um pouquinho mais de relevo. Aqui também. Fiz um amarelo e preto, um verde mais amarelado, para dar outro tom. E tô bem aqui no meio dessas arvorezinhas, aplicando mais tinta, que vai me dar mais volume, ó. A cor que a gente colocou, que a gente bateu ali, já ficou lá atrás e aqui ficou aqui na frente. Essa claridadezinha que tem aqui, essa informação, eu achei que ficou estranho. Então eu vou só acrescentar um pouquinho mais de preto aqui, essa pontinha. Vem até com um pouquinho de preto mais escuro, para fazer mais a sombrinha. Essa daqui não, para dar mais distanciamento. Então essa daqui eu deixo um pouquinho mais forte de preto, que ela vai estar um pouquinho mais na frente. E essa, como tá atrás, vai ficar lá escurinha. Tá ótimo. Um pouquinho mais de cerulho, ultramar e cerulho aqui, só para no meio deste morrinho ficar um pouquinho mais escuro, para fazer a sombra. Ultramar e cerulho, ó, venho aqui, como se visualmente eu estou informando que aqui vai ter uma sombra que vai vir ao outro. Tô na diagonal também, ó. Beleza? Partiu para o próximo. Vamos fazer esse daqui, aproveitar que esse escurinho tá ali. Aquele dali eu vou usar este verde, só que eu vou pegar o pincel redondo maior. Vou usar esse verde para fazer de fundo aqui, ó, na diagonal, as minhas pinceladas. Um pouquinho do verde e amarelo para fazer aqui. Ele vem mais ou menos até aqui, fazer mais retinho assim. Amarelo e preto. Para fazer uma sombrinha, ó, na diagonal, de pinceladinha. Agora eu venho com o amarelo puro e venho fazendo a ponta dessa arvorezinha aqui. Tô com um pincel maior, redondo, tá? Esse é o 8, aquele outro era o 4, para fazer mais irregular, sem muita definição no contorno. Vou repor o amarelo aqui. Mona Lisa, por que você vai colocando de pouquinho? Porque a tinta acrílica seca e eu não gosto de perder a tinta. Então eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Então às vezes eu perco um pouquinho do tempo, porque eu vou ter que ficar repondo. Aquele é um amarelo mais forte na pontinha. Ó, já deixo um pouquinho de relevo, de textura.
Logicamente, se você observar que está aparecendo muita tela, venha com outra camada de tinta, tá? Eu sou uma professora e uma artista que me preocupo muito quando está aparecendo tela. Coisa que me deixa mais tristinho numa exposição, ver uma pintura belíssima e daí quando eu olho tá aparecendo tela. Eu falo, nossa, por que o artista não teve um cuidado, né? Para não deixar a tela ficar aparecendo. Lembro que aqui eu dei uma camadinha só do fundo para fazer uma base, mas nos meus cursos de pintura eu ensino você a fazer base já com a coloração. Aqui, como é para ser uma pintura rápida, tá? Mas os meus cursos são completos, então eu faço... eu vou pegar um pouquinho do azul preto, vou fazer um azul, um cinza azulado, vou adicionar o amarelo de cádmio para dar uma quebrada nesse azul, nesse cinza, ó, para levemente ficar com um tom esverdeado. E agora eu vou fazer nesse sentido, ó, na diagonal, vou fazer uma sombra. Então, para cá a gente fez na diagonal, da esquerda para a direita. Agora eu tô fazendo na diagonal, ó. Opa, escapou da mão, meu pincel. Tô fazendo um verde azulado. Agora eu vou adicionar água. Vou botar um pouquinho mais de amarelo, porque já vai fazer sombra para esses matinhos que eu vou fazer agora. Que gostoso de fazer. E ainda assim, essa tela ainda tá ficando um pouquinho mais definida do que o impressionista, mas isso é característica minha como artista, né? Eu acabo alisando, trabalhando demais. O impressionismo é bota a tinta ali e não mexe. Bota a tinta ali, é quase que um espatulado. Ok, fiz a sombra. Agora eu vou fazer esses matinhos mais fininhos. Tá? Vou pegar um pouquinho do preto, vou misturar com esse verde que tem aqui. Eu quero fazer um matinho um pouquinho mais escuro. Isso aqui vai servir de sombra. Vou adicionar um pouquinho de amarelo. Ah, e aqui eu acabei não utilizando o laranja. Bora lá usar esse restinho de laranja também aqui. Só que respeitando o sentido, né? Aqui a gente fez assim, nesse sentido. E o matinho a gente fez em outro. Ó, já vou botar um pouquinho desse laranja. Maravilha. Agora eu fiz esse daqui um pouquinho mais escuro. E vamos fazer uns matinhos por cima, de preferência aonde está aparecendo o azul. Ó, uns matinhos bem definidos, mais escuros, aproveitando também o verde do fundo para dar uma misturada. Aqui eu já estou fazendo os matinhos aonde está aparecendo a tela azul, ó. Vou adicionar um pouquinho de água para dar uma escapadinha para a pontinha desses matos. Vou fazer um verde aqui, ó, amarelo e preto, para fazer umas pontas. Vou borrifar água aqui. A tinta já tá naquele ponto de cola. Qual é o ponto de cola? Que uma cor não vai misturando com a outra. Ó, fazendo umas pontinhas e aquele verde que a gente fez vai ficar de fundo para esses matinhos. Aqui, desse ladinho esquerdo, vou botar mais mato, tá? Aí você faz o sentido, eu tô fazendo aqui na diagonal para a direita e alguns aqui eu tô botando para a esquerda também, para dar um movimento, né? Para não ficar tão no sentido só.
Aqui um pouquinho. Maravilha, artista! Espero que você tenha gostado de fazer essa técnica, né? Essa estilo impressionista. Olha, eu consigo ver visualmente, claramente, ó, que as montanhas, o céu tá bem mais lisinho, então tá mais distante. Essa montanha ficou mais com um tom um azul mais clarinho, e essa mais escurinho, essa também mais escuro. Os contornos são visualmente... Opa, falei errado. Você consegue visualizar bem os contornos, mas ele tá misturadinho, e essa parte com mais textura, né, da vegetação aqui. Então a perspectiva atmosférica tá maravilhosa aqui nessa tela. Espero que você tenha gostado. Vamos para a conclusão dessa nossa aula de impressionismo. Tchauzinho, até mais! Então, o que acharam da nossa obra? Apesar de ter suas raízes na França, de onde surgiu os principais artistas desse estilo de pintura, o impressionismo influenciou várias gerações de artistas através dos séculos. Espero que tenham gostado do vídeo e na semana que vem estarei de volta. Até a próxima! Artes Mona Lisa, artes para todos!